It's been a roller coaster, but you stayed. And now I'm taking over for the day. 'Cause I can be what you wanna be. And I can feel but you love me. Take me to a place I'm calling for. Open up the doors I'm knocking on. I'm losing control. Control.
To the ground, you're dragging me. It's constantly. No, I won't make a sound. I love the pain. It sets me free. It's wrong. I can't make right. I love the bird below you. Tell myself that this is the last time. You say those things, then shut me out. Got no clue what you have found. I'm a rose in thorns, but you cut me down. It's wrong, I can't make right. I love the bird below you. Tell myself that this is the last time. It's wrong, I can't make right. Follow
Don't you know? Don't you know? I'm living in shadow. Don't you know? Don't you know? I fell for fool's gold. I fell for fool's gold. What did I know? What did I know? I fell for fool's gold. I fell for fool's gold. What did I know? What did I know? You were fool's gold. Oh my God. Yes, I did. Oh my God. Yes, I did. Oh my God. Yes, I did. Oh my God. And I did it all for love. Yes, I did it all for love. Oh, they say fools believe in it, so I guess I'm one of them. Oh, don't you know? I fell for fool's gold. I fell for fool's gold. What did I know? What did I know? I fell for fool's gold. I fell for fool's gold. What did I know? What did I know? You were fool's gold. Oh my God. Yes, I did. Oh my God. Yes, I did. Oh my God. Yes, I did. Olá, 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 tudo bom? Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Tudo na santa paz, tudo sob controle aí nessas proximidades de final de semestre? Falem comigo. Beleza. Tá, eu acho que tá tudo ok, boa tarde, beleza. Gente, então vamos lá. Lembrando nossas regras aqui para aulas síncronas, faz tempo que a gente não tem uma. Sempre é uma dor de cabeça, mas é uma dor de cabeça que depois de um tempo vira menos dor de cabeça, tudo uma questão de costume. Vamos lá. Eu acho. Deixa eu mexer minhas coisas aqui, cara. Tem um excesso de janela absurdo agora aqui na minha frente. Eu não sei se o convite, esse endereço que está aí do Discord, se ele está atualizado. Eu confesso que eu estou reciclando slides, eu acho que esse convite já perdeu a validade. Mas o que está no cigar, não, certo? E se alguém precisar me perguntar alguma coisa aqui, você pode mandar uma mensagem privada para mim pelo Discord, informando o seu nome, sua matrícula, para eu saber que você é você. E aí eu vou então desmutar você no Discord e você vai poder desmutado ou desmutada, né? Entrar na sala que eu estou de voz e conversar comigo, tá? Só preciso lembrar que ninguém é obrigado a estar digitando nada. Vocês podem conversar aqui para tirar dúvidas, fazer perguntas mais elaboradas. Vamos começar. Tem alguns avisos. Deixa eu aproximar aqui um pouquinho mais o computador. Então tá, vocês já viram que todo o conteúdo de Assembly já foi ministrado, certo? Se alguém comeu muita mosca, né, e não ouviu aí os conselhos do início do semestre que eu disse, né, gente, cuidado, vocês precisam ser vigilantes, acompanhar o material à medida que ele for sendo divulgado, para não deixar acumular, etc, etc, etc. Então agora vocês têm um problema na mão, né? Que é assistir às aulas de Assembly e fazer os exercícios para ontem, né? E para poder então entrar em condições de fazer o trabalho.
E essa parte do projeto de Assembly, esse prazo que vocês têm, se eu não estou enganado, até dia 23 de junho, né? Então tem um prazo bom ainda. Agora, vocês têm que lembrar que vocês não podem simplesmente dizer, ah, não, agora meu tempo é todo no projeto de Assembly, eu não faço mais nada de arquitetura, não. Porque as aulas de microarquitetura com microprogramação, elas estão andando, tá? Eu não vou publicar a segunda parte hoje, mas na segunda-feira eu já devo publicar todo o resto, talvez até antes disso, né? Então, quando vocês terminarem o projeto de Assembly, a ideia é que vocês já tenham visto em paralelo o conteúdo de microarquitetura. Se eu não estou enganado, são 4 aulas, eu acho, videoaulas, né? E aí depois a gente vai para o projeto. Aí sim, né? No final do semestre é que a tendência é a gente cessar as aulas, tá? E vocês vão ficar mais por conta do projeto. A gente vai fazer mais uma aula síncrona para tirar dúvidas, discutir questões de projeto que vocês queiram discutir, obviamente sem compartilhar respostas, né? E a partir daí a gente encerra. Tá? Então a gente tá mais perto que longe. O semestre vai 17, 15, eu acho, de julho, eu nem lembro direito a data, mas a gente tem um tempo legal. Para variar, já estou em débito com vocês, né? Minha saga para me manter em dia com as coisas é um suplício, mas eu vou dar uma expectativa para vocês de divulgação da segunda nota, certo? As 3 mini avaliações eu vou corrigir de uma vez e gerar a segunda nota logo de cara. Pois é, saudades notas, né? E aí eu vou tentar fazer um esforço para divulgar essas notas entre sexta e segunda-feira da próxima semana, certo? Aí a gente fica kits, tá? Seriam as 3 mini avaliações que estão faltando. A média dessas notas já era nota 2, a nota 1 você já tem, só é calcular a média aritmética. Eu não estou lançando ainda no SIGA, porque o SIGA, ele aparentemente tem algo contra professores que vão usar 4 notas ao invés de 3. Porque eu cadastro 4 avaliações, mas o SIGA ele me dá 3 colunas de notas para preencher. Aí eu termino tendo que fazer gambiarras em algum ponto, né? Que eu vou dar a nota de vocês em uma tabela à parte, né? Um arquivo PDF, só com as matrículas, claro, né? Eu não vou sair revelando nome e nota, aí eu deixo para vocês publicarem o que vocês quiserem. Mas no SIGA eu termino pegando a média final de vocês e replicando nas 3 colunas, simplesmente porque é o jeito. Porque eu escolho fazer 4 avaliações, mas o SIGA meio que avacalha a minha vida ao me forçar a cadastrar somente 3 notas. Tá? Então é por isso que eu não joguei no SIGA ainda da forma tradicional, mas está no SIGA as avaliações, né, das mini avaliações. As avaliações que eu faço, a correção. Né? Então é só uma questão de vocês pegarem e calcularem a média aritmética. Que mais? E aí a gente tem o nosso projeto, né? Aí deixa eu agora começar a mastigar aqui as várias janelas que eu estou. Pronto. Aí o projeto é esse aqui. Vou tentar aumentar um pouquinho a fonte. Deixa eu ver como é que ficou. Não, agora ficou ruim. Cadê? Um tequinho. E vão me dizendo aí se vocês estão conseguindo enxergar as coisas, tá? Atendendo a pedido de vocês, eu lembro até hoje vocês pediram para eu reduzir um pouquinho a resolução. Eu acho que ainda deve estar legível para vocês, mas vão me dizendo aí se estiver cortando, travando, áudio baixo, áudio alto, etc. Eu tenho que conversar depois com o professor de Porto, eu imagino, computador Sociedade. Eu perguntar para ele como danado ele fez isso, porque eu já desisti. Todo santo semestre eu fico batendo cabeça, geralmente no início do semestre até aparecem as 4 colunas, mas depois some, volta para 3, enfim, é uma dor de cabeça chata. Bom, a especificação do nosso projeto de Assembly é esse aqui, certo?
O que eu pedi para vocês fazerem, então, com prazo até 23h59 do dia 23/6, trabalho individual, certo? É fazer um programinha de alto desempenho que meio que é a historinha, né, contada aqui para vocês. Vocês vão ensinar um robô a resolver o problema de Torres de Hanoi. Então esse robô ele vai precisar receber comandos. Ele já sabe tirar um disco, né, de uma pilha para outra pilha. Então vocês têm que fornecer uma série de pares, origem, destino, né? Tipo, tira o disco da origem e bota o disco no destino. Qual disco você não precisa informar, o robô sabe que é sempre o disco que está no topo. Assuma que o robô tem essa capacidade de saber quantos discos existem na pilha e saber pegar o disco do topo para poder levar para a pilha que vocês selecionaram. E a ideia é que vocês implementem isso em assembly para garantir máximo desempenho, né? Então essa é a historinha. E aí eu pedi para vocês resolverem esse problema utilizando... Cadê? Com até 6 discos, tá? Isso aqui é importante porque à medida que você vai aumentando o número de discos, a quantidade de movimentos vai aumentando muito, tá? Síntese livre para consultar um algoritmo já conhecido para solucionar esse problema. Uma solução clássica da computação pode ser facilmente encontrada na forma de uma função recursiva, tá? Então, a dica que eu dou aqui, que torna esse trabalho até bem trivial, vou ousar dizer isso, esse não é um trabalho difícil, certo? É você pegar um algoritmo para resolver Torres de Hanoi recursivo, tá? Que é o mais fácil de se implementar, né? Esse algoritmo, assim, vocês não vão encontrar, não vão ter dificuldade encontrando ele, mas vocês vão encontrar geralmente ele expresso em uma linguagem de programação de alto nível. Então, o que é que resta para vocês fazerem, basicamente, né? Isso é o quão complicado esse trabalho. É vocês fazerem a tradução, né, desse algoritmo do alto nível para o baixo nível, sendo que uma tradução manual, né, uma tradução independente de compilador, uma tradução onde vocês estão controlando tudo, vocês estão controlando como vão ser as chamadas, a função, o uso da pilha, o uso dos registradores, tudo agora é modo manual, certo? Agora é vocês que estão no comando da coisa toda. E aí vocês vão então implementar esse algoritmo e fazer uma saída, né, na tela, na console, conforme especificado no projeto, né? Como é que está especificado no projeto? Eu estou esperando uma saída assim, certo? Vocês podem usar, até recomendo, pode colocar esses colchetes aqui e vão colocando os pares, né? E aí, as observações, tá? Pode usar a macro do printf no projeto? Se você estiver implementando no Windows, eu vou pedir que não, certo? Usar a macro printf, eu não considero ela uma implementação confiável de uma função de saída na tela. Ela não deixa de ser uma gambiarra, propensa a falhas, tá? Então, a minha recomendação, e quando eu digo recomendação aqui, tá valendo nota mesmo, se você usar a macro printf vai ter redução de nota sim, tá? Quero deixar isso claro. Mas eu tenho toda uma aula falando sobre como utilizar as funções oficiais do Windows para entrada e saída no Assembly. Então, usem essas funções. Elas vão dar um pouquinho de trabalho, mas não vão dar tanto trabalho assim não. Elas não são difíceis de serem usadas. A parte mais difícil é vocês converterem representações binárias de números em representações de caracteres ASCII, que é o que a console está esperando receber para mostrar na tela. Basicamente essa a complicação. É ficar convertendo de ASCII para uma versão puramente binária, né, que vai ser armazenada em registradores, na memória, etc. E de uma versão puramente binária para ASCII para poder voltar depois a ser mostrado na tela. E olha que... Sim, aí vocês vão precisar fazer as duas coisas, porque o usuário na entrada vai precisar informar quantos discos tem o problema que ele quer resolver. Ele vai poder informar, né, 3 discos, 4 discos, 5 discos, 6 discos, que é o máximo, e aí o programa tem que fornecer uma solução, certo?
Se vocês forem implementar no Linux, aí a história muda, porque no Linux, né, da forma como eu mostrei para vocês nas videoaulas, o printf não é uma macro, mas não é uma gambiarra fornecida pelo assembler, que é o caso do Windows, no máximo. No caso do Linux, vocês estão usando a implementação do printf lá do GCC. Vocês usaram para fazer a ligação, né, a linkagem do programa. Aí pode, certo? Desde que vocês façam a ligação de forma correta, e isso foi demonstrado nas videoaulas, certo? Eu vou até redemonstrar quando a gente estiver tirando dúvidas da lista de exercício, tá bom? Então, as regras são essas, né? No Linux, vocês podem fazer na versão 32 bits ou 64 bits. Eu recomendo que vocês usem o printf, honestamente, provavelmente a forma mais fácil e vocês lidarem com entrada e saída, mas saiba como chamar corretamente o printf, fazer a ligação do programa de vocês produzido pelo NASM, tá? E usem o NASM, por favor, não inventem de usar um assembler que use uma outra sintaxe, certo? Como a da Intel lá, o NASM é o que a gente está esperando para não complicar a vida de ninguém, nem a minha, nem a de vocês, né? Com sintaxes diferentes. E é isso. Tá, basicamente. Alguns avisos importantes. Esse trabalho geralmente é onde a nossa amizade professor-aluno é abalada, e pelo menos isso, infelizmente, tem acontecido nos últimos semestres. Tá? Vocês vão descobrir que, assim como eu demoro para corrigir trabalho, mas eu espero que vocês tenham percebido que eu leio os trabalhos de vocês, as mini avaliações, eu comento, certo? Se eu coloquei um parabéns lá, isolado, seco, é porque eu não vi nenhum problema na tua resposta, então só te parabenizei pelo 10, mas mesmo o programa sendo em linguagem de baixo nível, eu tenho familiaridade o suficiente com Assembly para poder ler o código-fonte. Então, coisas como vocês copiarem trechos de código, e quando eu digo cópias, eu digo dando sentido bem abrangente mesmo, tá? Eu não quero que vocês copiem nem coisas, nem código meu, tá? Se possível, com raras exceções, como por exemplo o trecho de código que eu dei para vocês para poder remover, né, o enter no final de um string quando vocês estão convertendo o número inteiro no MASP, né, do ASCII para a versão puramente binária. Beleza, aquele trecho de código ali vocês podem usar. Mas fora isso, trecho de código em assembly tirado da internet, trecho de código de assembly tirado de colega de vocês, tudo isso eu vou estar muito de olho, certo? E eu estou com uma política cada vez mais rigorosa com relação à nota quando esses casos são identificados, e honestamente a minha intenção esse semestre é realmente anular completamente trabalhos que recorreram a esse tipo de coisa. Tá? Então, não tem atalhos para fazer esse projeto, certo? Não façam cópias, não tentem automatizar nada, não tentem terceirizar nada. Se eu notar que um trabalho está fazendo coisas que eu não ensinei, que está tentando coisas que são mais avançadas ou mais confusas e que coloquem em dúvida, né, a confiança minha de que foi você que implementou isso, aí eu vou chamar você para apresentar o seu código e eu vou chegar com uma série de perguntas e eu vou querer que você responda corretamente essas perguntas, porque se você não conseguir defender o seu próprio código, aí o seu trabalho vai ser anulado igual. Isso vai acontecer. Isso aconteceu, inclusive, semestre passado. Eu tive dúvidas com relação à implementação, eu chamei o aluno me surpreendeu, né? Ele defendeu muito bem e disse o porquê que ele fez, né, uma implementação bem mais complicada do que eu achei que era necessário. Eu aceitei a justificativa e tá ótimo, tá? Mas também eu sei que o contrário pode acontecer. Tá certo? Então estou deixando isso muito claro, porque quando o corte da nota, o 0 vier, aí eu realmente, assim, na hora de responder o chororô por e-mail, eu acho que eu vou simplesmente pegar esse vídeo e mandar como resposta, para eu não ter que repetir tudo isso escrevendo e-mail, tá bom? Fiquei com um pouco de dúvida no algoritmo para ajeitar a entrada e o alpha to DW no NASM, tá?
Eu não vou entrar na implementação mesmo agora, né? Porque isso aí meio que, se eu for demonstrar agora, eu estou sempre preocupado com o tempo, vai ser redundante com o que está na videoaula. Eu vou só tentar clarificar algumas coisas do que tu está perguntando, tá? O A to the W, né, que é ASCII to Double Word, ele vai simplesmente pegar uma string, certo? E converter essa string em uma representação numérica que vai ficar guardada no registrador EAX. Então, essa é uma função que tem um retorno e a chamada, né, a convenção de chamadas de funções aqui é respeitada no sentido de que retornos de funções tipicamente vão ser armazenados no registrador EAX por convenção. Tá? Então, essa convenção vai ser seguida. E aí, o número do tipo DW, né? Salvo engano, é DW aí... Agora eu fiquei na dúvida se é Double Word ou simplesmente Word convencional, se é um número de 16 bits. Depois eu até tenho que ver a documentação. Mas enfim, o número vai ficar armazenado em EAX. Eu acho que é Double Word mesmo. É uma versão de 32 bits do que estava lá no ASCII, certo? Aí, quando você tem esse número, aí você pode usar instruções add, sub, div. Você pode fazer qualquer operação aritmética com esse número que está na representação binária, tá? E esse número está em AX. Ah, você não quer que esse número fique em AX, quer que esse número fique gravado em uma variável na memória. Simplesmente move o número de AX para a memória. É até uma boa prática, porque AX é um registrador usado com muita frequência. Então, se você fica deixando coisas em AX, as chances dessa coisa ser sobrescrita por alguma instrução ou alguma chamada de função é alta, certo? Isso é alpha to the W. Tá? Você passa um parâmetro, que é uma string, e ele vai retornar essa string convertida para um número no formato binário. Aí, no caso do ajeitar a entrada que eu disse, é porque, infelizmente, esse alpha to the W, ele tem um problema de implementação muito esquisito, que é quando uma entrada é digitada, né? Então você digitou, por exemplo, eu vou digitar, eu quero que o projeto ele gere os movimentos para resolver Torre de Hanoi com 5 discos. Aí eu digitei 5, Enter. Aí, qual é a string que é passada para o programa? É o ASCII do caractere 5, é o ASCII do caractere carriage return, que é o enter, né? E o ASCII do caractere line feed, né? Que é o equivalente ao /n. Tá? Então, são os caracteres que geralmente estão associados à digitação do enter que você realmente usou para poder concluir aquela operação de entrada no teu programa. O alpha to the W, por algum motivo bizonho, eu não vou negar isso, certo? Ele pega o ASCII do caractere carriage return, tá? Do enter, e ele transforma isso num número também, usando uma matemática que só faz sentido na cabeça do cara que implementou isso, certo? E aí, o que você esperava que aparecesse no teu registrador EAX, que é 5 em binário, vai aparecer um número nada a ver, simplesmente porque o carriage return ele está sendo levado em consideração. Então, eu criei um trecho de código que ele faz basicamente o seguinte, ele enxerga a string como um array, ele sai percorrendo a string posição a posição e ele sai verificando. Essa posição que eu estou aqui é um dígito que vai de 0 a 9, tá? E aí eu vou checar qual é a faixa de valores na tabela ASCII. Para isso eu abri a tabela ASCII, vi qual é o número dos dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e verifico se aquele número, por um acaso, ele é menor do que esse intervalo onde tem dígitos na tabela ASCII ou se é maior do que esse intervalo. Ou seja, eu estou checando se
a posição da string que eu estou verificando, se ela é um dígito ou não. Na hora que esse if, que é essa comparação de se é um dígito ou não, falhar, eu simplesmente faço o seguinte, pego a posição onde falhou e escrevo 0, tudo em binário. Tudo 0 em binário, né? Nesse vetor de caracteres, que é um vetor de bytes, tá? Onde cada posição é um byte, é equivalente ao caractere /0, que quem programou em C sabe que é o terminador de string. Toda string deve ser terminada com um byte toda preenchida com zeros. Então é isso que eu faço. Aí eu encontrei uma coisa, isso aqui é o quê? É carriage return. Carriage return é um dígito? Não, não é um dígito. Pronto. Então põe um 0 aqui, e aí na hora que o programa estiver lendo a tua string, ele vai ler, né? Na hora que ele for converter, na hora que você for chamar alpha to DW, ASCII to DW, perdão, então ele vai pegar dígito, 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 cheguei no 0. Pronto, acabou a string, aí ele converte somente com dígitos, e aí o resultado da conversão vai fazer sentido. Tá? Eu sei que é confuso, mas isso infelizmente é por conta de uma falha de implementação dessa função a_to_dw que está disponibilizada no máximo em 32. Certo? É só por causa disso que a gente está tendo que tomar esse cuidado. Quando chamo o syscall, onde ele vai verificar primeiro para executar as instruções? Onde ele vai verificar primeiro para executar as instruções. Eu vou precisar de um exemplo, tá? Babu Play. Você está tentando chamar o syscall para quê? Para chamada de sistemas. Qual é a chamada de sistema que você está tentando executar, né, para poder implementar alguma coisa? Porque, em princípio, o syscall você não vai precisar usar nem nos exercícios, nem na implementação. Tá? Pronto, eu vou esperar tu digitar o exemplo, deixa eu bater o olho aqui na pergunta seguinte, aí depois eu volto para a tua pergunta. Os registradores RSI e RDI fazem o que exatamente? Esses são registradores de propósito geral. Eu preciso fazer operações com strings e, geralmente, para eu fazer operações com strings, eu percorro strings sempre caractere a caractere e, muitas vezes, eu uso 2 ponteiros. Tá certo? Opa! Something popped in my brain. No, baby, only
Ok, é, tá. Agora o atraso deve ter aumentado, né? A gente vai ter que conviver com talvez um atraso maior, tal. Talvez até eu esteja com um atraso, certo? Vocês viram aí que a conexão tá oscilando. Caramba, o pior de tudo é que tô triste porque eu já reclamei com a NET. Tem uma videoaula que eu tive muito problema com queda na conexão. Eu achei que o problema tinha sido resolvido. Eu não sei se foi muito azar, porque fazia tempo que eu não via caindo desde que eu tinha feito a reclamação, ou se realmente o problema na verdade não foi resolvido e por algum motivo nesse horário da aula começa a oscilar, tá? Onde é que eu parei na explicação? Qual foi a última coisa que vocês ouviram? Eu estava falando sobre RSI e RDI, né? E aí eu disse que esses eram registradores que eram usados em operações com string, tá? E geralmente quando a gente está trabalhando com strings, a gente precisa de dois apontadores para fazer um monte de coisa, tá? Por exemplo, pensa em comparar duas strings, tá certo? Como é que é comparar duas strings? Pega o primeiro caractere da primeira string e pega o primeiro caractere da segunda string. Compara se um é maior do que o outro. Se eles forem iguais, aí vai seguindo a comparação, né? Aí na primeira string avança-se para o segundo caractere, na segunda string avança-se para o segundo caractere. Ou então concatenação de string. Aí eu tenho um apontador que está percorrendo a primeira string até chegar no final dela. Quando encontra-se, né? Quando chega-se no final da primeira string, aí começa a se percorrer a segunda string, aí eu tenho um segundo apontador, né, que vai percorrendo caractere a caractere e copiando o conteúdo desses caracteres para a primeira string, e aí a primeira string, no fim das contas, vai ser o resultado da concatenação dela com a segunda string. Todas essas operações envolvem dois apontadores para se percorrer strings diferentes ou a mesma string em pontos diferentes. Então, geralmente, né, o registrador que é considerado a fonte, a origem, é o ESI, né? O SI, se eu não estou enganado, é o Source Iterator, salvo engano, tá? Eu posso estar lembrando errado, enquanto que o EDI, né, é o Destination Iterator, tá? E basicamente eles servem para isso. E, inclusive, eu uso esses registradores quando eu estou percorrendo a string, justamente porque esses são os registradores mais adequados para fazer esse tipo de coisa, certo? Então, pronto, isso aí é a explicação de para que serve ESI e EDI e a versão de 64 bits, que é RSI e RDI. Vou voltar aqui para a dúvida do Babu Play. Antes de dar o exemplo, não entendo como funcionam os registradores RAX, RBX, RCX, etc., que é a dúvida de Tiago. Aí suponha que eu mande para o registrador RAX o caractere 1, que seria para escrita. Aí depois eu armazeno uma mensagem qualquer em RBX, armazeno o tamanho da mensagem em RCX e aí chamo o syscall. Tá? Não é o syscall, você está falando de call. Aí, é o call sozinho. Tá? Você está fazendo a chamada de uma função convencional. O syscall pode até ter um equivalente em syscall, mas esse não foi o exemplo que eu dei. Tá? Foi um call convencional. E aí eu chamo. O que acontece a partir daí? Tá? O que eu acho que você está na dúvida é assim, qual é a função dos registradores no processo de chamar uma função. E aqui é o seguinte, como a gente está falando da convenção utilizada na versão de 64 bits, quando você está fazendo isso aqui, ó, mandou para o RAX o caractere 1 para escrita, aí depois armazena uma mensagem qualquer em RBX. Provavelmente os registradores corretos são, você manda um número para ser escrito em RSI, na verdade, e a mensagem RDI. Tá certo? E aí você vai passar mais parâmetros, e depois vai chamar. Então, o que é isso? Certo? Jogar uma coisa em RSI e outra coisa em RDI. Isso é passar parâmetro. E a explicação disso é exatamente como é na linguagem de alto nível. Considere que você, ao invés de chamar o nome da função, aí depois abrir um parênteses, aí colocar uma lista de parâmetros,
e aí depois fecha parênteses, você faz isso de forma separada no assembly, tá? Ou seja, você primeiro passa os parâmetros, você foca só no que está nos parênteses. Então, você pega os parâmetros e faz o seguinte, qual é o primeiro parâmetro? É um string, tá? Que precisa ser impresso. Pronto, na versão de 64 bits, qual é a convenção? Onde deve ser armazenado o primeiro parâmetro? Aí a convenção diz, olha, para o Linux 64 bits, o primeiro parâmetro deve ser armazenado no registrador RDI. Então, quando você pega o endereço desse string e coloca no registrador RDI, você está simplesmente passando esse string como parâmetro para a função que você está prestes a chamar. Você só não chamou ainda, você está fazendo a passagem de parâmetros primeiro. Aí depois tem o segundo parâmetro, né? Vamos supor que a string o resultado é %d. Então, como tem um espaçozinho, uma máscara, né, %d, onde deve ser impresso um número, no printf, depois de passar esse string, você coloca vírgula e escreve a variável que você quer que seja impressa. É um segundo parâmetro que você passa para a função printf. Beleza. Se você quer passar um segundo parâmetro para a tua função no assembly versão 64 bits, onde é? Aí a convenção diz no registrador RSI. Aí você, beleza. Então você copia o conteúdo dessa variável para o registrador RSI. Pronto, acabou os parâmetros? Acabou. Agora o que é que eu faço? Agora tu chama a função. Aí qual é a função? É printf? Então call printf. Esse conjunto de passos, mover um valor para um registrador, mover um valor para outro registrador e call em um label, é o equivalente, na linguagem C, por exemplo, a você fazer toda essa chamada em uma linha só, onde você colocou o nome da função, primeiro parâmetro, segundo parâmetro, os parâmetros estão em parênteses, certo? Posso mandar o link de um exemplo de Hello World? Eu vou pedir para vocês não mandarem links, tá? Eu tenho uma política um pouco severa com relação a links nas videoaulas, tá? Então, para exemplos, né? Perguntar, eu vou dar um exemplo, eu queria que comentasse, manda para mim por e-mail, ou então marca uma sessão, né, mais de atendimento privado, aí tu me mostra essas coisas. Eu acho melhor do que realmente começar a levar atrás de link, e isso no Twitch, infelizmente, é perigoso, certo? Então eu prefiro evitar a questão de abrir links aqui no Twitch, certo? Tá. Aí vocês vão me dizendo, se eu não tiver respondido a dúvida, me avisa, tá? Para eu responder, tentar reformular o que eu estou falando aqui, etc. Sam Fisher Holian diz, quando chamo o call printf, ele vai imprimir o que está no topo da pilha. Ele vai imprimir de acordo com os parâmetros que você passou, certo? Os parâmetros do printf geralmente são, o primeiro parâmetro é um string, e em seguida você tem N parâmetros de possíveis valores que você vai querer colocar dentro da sua string, a partir do momento que você coloca %d, %f para imprimir números inteiros, números de ponto flutuante, %s para imprimir uma string dentro da tua string. Então, o printf ele vai pegar esses valores que vão estar na pilha, tá? E vai imprimir conforme você especificou no teu primeiro parâmetro, que é a primeira string lá, onde tu saiu colocando as máscaras, né? %d, %c, %s, tá? É essa primeira string que não necessariamente vai estar no topo da pilha, tá? Ou vai estar necessariamente no topo da pilha? Ela vai estar no topo da pilha. Pronto, agora ela só vai estar no topo da pilha porque ela é o primeiro parâmetro. Certo? E aí, como a convenção na versão 32 bits do Linux e no Windows também, tá? Você empilhar as coisas do último parâmetro para o primeiro parâmetro é a última coisa que você vai empilhar, aí sim você está certo, o primeiro parâmetro vai estar no topo da pilha, tá certo? Professor, aqui no MASM estava dando erro quando eu colocava algo do tipo C, The Word 23, um erro de sintaxe ligado ao C, correto? Por quê? Isso aqui tem a ver, e aí vamos começar a falar sobre a lista de exercícios, já que eu estou assumindo que vocês não têm dúvidas sobre a especificação, tá certo? Do projeto.
Então aqui ele diz o seguinte, tem uma última observação. Cuidado com nomes de variáveis e rótulos muito comuns. Esses nomes precisam ser únicos por todo o programa. E sempre existe a chance do nome já ter sido utilizado em alguma das bibliotecas utilizadas. Considere utilizar nomes representativos, mas que possuam baixa probabilidade de coincidirem com nomes já utilizados em bibliotecas que você usará. Então, quando você batiza uma variável de C, cara, as bibliotecas que você está citando muito provavelmente declararam C em algum canto, reservaram essa palavra de alguma forma em nível de implementação de funções mesmo, e aí você não pode usar porque isso está sendo declarado em duplicidade. Tá? Então, você tem que realmente ser um pouco cauteloso, ao invés de chamar isso simplesmente de C, chama de var C, né? Item C, dá um nome um pouco mais único para a tua variável, porque o erro é que isso está entrando em conflito com alguma coisa que já está definido, né, nesse seu programa, considerando inclusive arquivos que você esteja incluindo, arquivos de cabeçalho, certo? Professor, é para mandar o projeto como PDF ou .asm? Definitivamente ASM. Tá? Eu quero rodar o teu programa, eu quero testar ele, eu quero brincar com os programas de vocês, certo? Então, é o ASM mesmo. Você não precisa mandar mais nada, você precisa mandar .o, .exe, né? Eu mesmo vou montar o teu programa. Se tu usar alguma coisa, algum recurso que... mas montar é complicado, eu tive que usar mais comandos do que aqueles que o senhor mostrou na aula, não tem problema. Eu faço o seguinte, gera um .zip, bota um arquivo txt, readme.txt, dizendo, ei professor, para montar o meu programa os passos são isso aqui, ó. Aí eu vou ver lá, beleza, e aí eu vou lá, monto o teu programa, executo e tudo certo. Certo? Mas não é um relatório, é o projeto mesmo, é o código mesmo. Tá? O que mais, gente? De dúvidas? Antes de eu começar a fazer comentários que vocês tenham interesse da lista de exercícios. Assembly é difícil? Eu não considero Assembly difícil, mas eu faço duas ressalvas importantes que eu sei que são uma dor na alma. Tá? Primeiro, a sintaxe do Assembly, né, a forma de escrever o programa, ela é extremamente engessada, ela não é muito flexível, ela não é nem um pouco tolerante a iniciantes. Tá? Quem criou esses montadores não estava pensando na pessoa que estava aprendendo programação. E é por esse motivo que a arquitetura de computadores tem pré-requisitos, porque é uma péssima ideia alguém que está no início do curso e ainda está aprendendo programação e ir direto para a Assembly. Tá? A Assembly parte do pressuposto que vocês sabem programar. Vocês já sabem como é recursividade, chamada de função, como é que funcionam parâmetros, passagem por valor, passagem por referência, tudo isso, variável global, variável local, esse tipo de coisa a gente espera que você já saiba. Tá? Então, ela vai te dar uma forma de fazer isso, e se você errar, geralmente os erros apresentados eles são até difíceis de serem entendidos, né? E isso em parte por conta da simplicidade extrema, porque é parte da filosofia por trás do Assembly, por trás das linguagens de baixo nível. Tá? Então você tem que ter uma base muito sólida de como é a estrutura do programa Assembly. Tá? Isso tem que estar bem fixado na tua cabeça. E para você chegar nesse ponto, o que eu recomendo é que vocês não façam algo muito bobo, como eu vou começar a fazer um monte de código. Tá? É porque eu vi no filme, né? Tem uma cena de programação massa. E aí o cara bota um óculos escuro, põe um capuz, né? Começa a tocar um trance muito louco lá e o cara tá digitando, né? E os códigos Assembly estão um efeito danado, né? Põe a tela preta, assim, as fontes verdes, faz de conta que tá em Matrix, você tá lá programando. Aí tu jogou 200 linhas de código lá, aí pronto, agora eu vou testar. Velho, o erro, ele pode estar em qualquer uma das 200 linhas. E você está ferrado ou ferrada para sair acompanhando o que vai acontecer, as mensagens de erro que vão aparecer,
para poder saber onde raios você começou a fazer bobagem, tá? Porque muitas vezes você vai fazer cadeias de erros. A mensagem de erro vai dar a entender que o teu erro é mas o teu erro, na verdade, é outra coisa que tu fez errada lá no início do teu problema, tá? E vai ficar super confuso. Então, por favor, se façam um favor imenso de ir programando a coisa de forma bem gradual, bem passo a passo, verificando, né, em momentos intermediários se as coisas estão funcionando a contento. Porque se um erro aparecer, vocês têm um trecho pequeno para considerar e analisar e tirar dúvida, o que é muito diferente de quando o erro pode estar em qualquer ponto de um programa que vai ficando progressivamente mais complicado, certo? Então a primeira coisa que eu digo para programação em Assembly, por favor, sejam metódicos. Tá? Escreve um programa primeiro que não faz nada, só executa, aí volta para o prompt e ver se isso está funcionando. Se isso estiver funcionando, aí tu joga um printzinho, vê se ele mostra na tela. Ah, mostrou, legal. Vê se o teu programa consegue receber alguma coisa. Foca só no receber. Tu conseguiu digitar uma coisa na entrada padrão e depois mostrar o que tu digitar? Massa, né? E aí vai indo, passo a passo, até você chegar na versão final. Obviamente você precisa de tempo para isso e obviamente para você ter tempo você não pode deixar para resolver esse projeto faltando 12 horas para acabar o prazo. Isso é a morte, certo? Então, por favor, gente. Quando fui fazer a primeira, fiz primeiramente como um laço de repetição, ficou bem simples. Depois tentei aplicar a fórmula de progressão aritmética e quando tentei usar o float foi uma bagunça, só desisti. Eu não entendo exatamente onde você... você tentou usar... eu estou entendendo, você provavelmente está falando da primeira questão. Né? Mas um laço deve ter resolvido. Eu acho que o laço resolve, né? Quando você for usar ponto flutuante, aí você vai ter que levar em consideração uma coisa que eu não ensinei. Eu não ensinei vocês a trabalharem com ponto flutuante. Para trabalhar com ponto flutuante, existem instruções específicas do processador. Na verdade, existe uma unidade, né, do processador que é paralela à ULA, chamada FPU, Float Point Unit, com instruções próprias, formas próprias de lidar com operandos. Eu até fiquei tentado a pedir para vocês utilizarem ponto flutuante em um trabalho, e aí não ia ser Torres de Hanoi, ia ser outra coisa. Sendo que eu disse, rapaz, olha, eu não quero forçar muito a barra. Eu já passei trabalhos antes que usavam a FPU, tá certo? Mas eu resolvi ser bonzinho com vocês em homenagem ao fato de que, enfim, no ensino remoto existem algumas dificuldades adicionais, então, ok, vamos fazer uma versão mais simples. Hanoi é o mais simples. Mas provavelmente o teu ponto flutuante não funcionou porque, eu estou assumindo, você não viu lufas das instruções específicas de FPU, que são FADD, FDIV, FSUB e a forma particular de passar parâmetros para essas instruções, certo? Ok, então o que mais? Dúvidas. Quero dúvidas, preciso de dúvidas. O nariz meio obstruído aqui, deixa eu desobstruir o nariz para parar de ficar fanho, enquanto eu espero as dúvidas de vocês. Vamos tentar fazer um exemplo, tá? Fazer o seguinte. Agora... Deixa eu ver aqui se isso vai dar certo. Ficou um mouse piscando, né? Deixa eu ver aqui. Que danado está acontecendo? Pera aí. Isso aqui são as loucuras do programa que eu estou usando para fazer o streaming. Tá. Eu vou ter que fazer uma coisa... Bom, vamos lá. Pelo menos eu acho que aqui sai o cursor piscando aí embaixo da janela. Tô no máximo, tá? Sim, deixa eu voltar aqui para a especificação. Então,
Aqui, o primeiro item foi o seguinte, tá? Escreva um programa que calcule a soma dos 100 primeiros números inteiros positivos. O resultado deverá ser armazenado no registrador EAX e também deverá ser exibido na tela, tá? Então, como é que eu calculo a soma dos 100 primeiros números, esse somatório de 1 a 100, né? Bom, a forma mais fácil da gente fazer isso em termos de programação é um laço onde eu vou variar uma variável i, por exemplo, de 1 até 100. Eu vou ter uma variável que é um acumulador, que vai ficar aguardando o tempo todo o resultado da soma até um dado momento. E aí vai ser sempre acumulador mais i, acumulador mais i, acumulador mais i. E aí quando encerrar esse laço, daí tu vai ter o resultado da soma, do somatório, armazenado no teu acumulador, certo? Se eu pedisse para vocês fazerem isso em Java, Python, C, vocês iam fazer isso provavelmente em 60 segundos. Tá? Eu estou pedindo agora para vocês fazerem isso em Assembly. Em respeito ao fato de que vocês estão aprendendo Assembly, se vocês entenderam bem as coisas, eu espero que vocês façam isso em 180 segundos. Certo? Mas a gente não tem familiaridade. Pronto. Aí essa é a parte que é muito importante, né? Primeira vez, né? E tentando as coisas, né, com calma, bem metodicamente, ganhando segurança. Depois que você passar por essa parte de familiarização, aí você chega naqueles 180 segundos, né? 180 vezes 7. Pois é. Então, agora sim eu digo isso, mas até eu vou até salientar isso. Essa é uma aula que eu tenho até um pouco de medo, porque eu não estou programando em Assembly no meu dia a dia. Eu só vou programar em Assembly quando surgir uma situação que realmente peça uma programação em Assembly. E essas situações, eu admito, são raras. Tá? Mas vocês estão aprendendo Assembly não porque a gente está esperando que vocês coloquem frequentemente Assembly em prática no dia a dia de vocês. Vocês estão aprendendo Assembly para vocês entenderem como é que funciona o processador, como é que funciona a execução de instruções, como é que funciona a ponta com o sistema operacional. Isso vocês têm que entender, tá certo? E o Assembly aqui é uma ferramenta. É só um meio para vocês provarem para si mesmos e para mim que vocês sim estão entendendo como instruções são executadas em um computador moderno. Beleza. Então, legal. Aí o que é que vocês têm que fazer se vocês estiverem no mundo do máximo, tá? Primeira coisa, né? Por convenção, como é que eu ajusto aqui as fontes? Não. Só um segundo, viu, gente? Eu tô lembrando aqui. Tá. Vocês estão conseguindo enxergar esse ponto 686 aí na tela? Tá muito pequeno para vocês, esse tamanho aí de fonte. Quer que eu aumente mais um pouco? Vamos dizendo aí. Mas o 686 ele está dizendo o seguinte, eu quero que o meu processador ele se comporte como um processador moderno, tá certo? Que ele funcione no modo protegido, né? Onde eu tenho a proteção de memória que impede que programas diferentes acessem as áreas de memórias uns dos outros, tá? Deixa eu aumentar mais um pouquinho. Eita, agora aqui filmar um pouco, aí também vai ficar horrível para eu digitar coisas mais longas aqui. Opa, só um segundo. Engraçado que essa configuração da fonte funciona quando ele quer, né? Bom, vou deixar assim por enquanto, tá? E a letra em verde? Não, deixa eu deixar fonte branca com fundo preto, que é mais fácil de enxergar. O efeito Matrix eu deixo para vocês fazerem depois, tá? Beleza, então essa é a primeira coisa que vocês têm que fazer. A segunda coisa que vocês têm que fazer
em geral, é dizer que vocês vão utilizar um modelo de memória, que é flat, né? Vocês vão considerar a memória como sendo um grande array, tá? E vocês também vão usar a convenção padrão para passagem de parâmetros na hora que vocês forem utilizar funções, tá? E forem passar parâmetros por essas funções, então esses parâmetros vão ser passados pela pilha, né? Essa é a convenção para 32 bits, e essa pilha, os parâmetros vão ser empilhados do último parâmetro para o primeiro, de modo que o primeiro parâmetro esteja no topo da pilha, como vocês bem observaram aqui nessa aula. Beleza. O que mais? Aí vocês vão precisar, né, colocar aqui um option, tá? Esse option é sem um ponto. Tem uma aula do semestre passado que, se vocês vão ver, vão ver que na aula eu esqueci que aqui não tem um ponto, botei um ponto, e meu amigo, eu acho que eu passei uns 20 minutos na aula para poder identificar onde foi que eu tinha errado. Certo? Que já trabalho com isso há algum tempo, mas eu só ressuscito a assembly na hora que eu vou precisar tirar dúvidas de vocês. Então, o fato de eu não estar utilizando isso no meu dia a dia faz com que eu esqueça desse tipo de detalhe, e até eu sofro, tá? Então, é só mais um alerta para vocês terem cuidado com esse tipo de coisa. E aí, o option que vocês vão usar aqui, né, é case map é none, ou seja, vocês vão sim fazer distinção entre... Que é isso, cara? Tá vendo? Tem um negócio piscando aqui na parte de baixo da tela. Que viagem. Ah, que ódio. Só um segundo. Deixa eu mexer aqui nessa janela. Mas o programa de streaming está se comportando de forma completamente horrorosa hoje. Só um segundo, tá, gente? Só um segundinho. Deixa eu tirar a janela aqui, para vocês não ficarem vendo eu bagunçando aqui a janela. Tá. Pronto. Aqui eu espero que eu oculte a loucura que ele está fazendo. Tá, beleza. Daí, o que vocês fizeram com esse case map none vocês estão dizendo, olha, minhas labels, elas distinguem maiúsculo de minúsculo, certo? E isso é crucial, porque quando vocês estiverem fazendo chamadas às funções que são do Windows, então vocês vão precisar ter essa distinção. Por exemplo, tem uma chamada chamada exit process, tá? Exit process, sair do processo, onde o primeiro E maiúsculo e o primeiro P maiúsculo, e o Windows exige que essa função seja chamada dessa forma. Então vocês têm que deixar claro, né, seguindo as regras do MASM, que tem que haver distinção entre maiúsculos e minúsculos, e isso, essa chamada aqui, ela quer dizer isso, tá? Depois vocês vão começar a fazer as inclusões, né? Aí tem as bibliotecas que vocês vão precisar utilizar. Vocês precisam incluir o arquivo de cabeçalho, né? Onde tem as assinaturas das funções, declarações de constantes, de estruturas de dados, etc. E também o .lib, que é a implementação propriamente dita dessas bibliotecas. Então vocês vão ter uma série de includes e include-lib, tá? Include, bom, vamos lá, né? Barra MASM 32, barra include, barra uma primeira muito básica que vocês precisam usar é kernel32.inc, tá? Isso aqui é o arquivo de cabeçalho dessa biblioteca. Vocês vão precisar também incluir, né, do diretório lib, kernel32.lib, utilizando a chamada include-lib, tá? Outra biblioteca importante que vocês precisam ter é a MSVCRT. Essa biblioteca é a que implementa as funções de entrada e saída no sistema operacional Linux, aqui fazendo a casadinha com o MASM 32. Vai ter que ter um include-lib equivalente também, certo? MSVCRT, msvcrt.lib. Aí, essas bibliotecas, elas fazem uso de algumas constantes estruturas de dados que estão definidas em um arquivo de cabeçalho à parte, chamado windows.include, certo? Então, se eu vou chamar coisas como
STD out, STD in, nu, esse tipo de coisa. Então, essas coisas estão definidas nesse arquivo de cabeçalho. Não tem um ponto .lib, porque isso são só definições, não existe implementação disso. E como para a lista de exercícios eu permiti que vocês usassem, né, o printf para não terem que lidar com as complicações da entrada e saída já no primeiro momento, logo de cara, então eu vou colocar um include adicional aqui, masm32, diretório macros, arquivo macros.asm de assembly, tá? E essa macro é onde tem a implementação da macro printf. Aí eu preciso ter pelo menos um trecho aqui no meu programa, onde eu digo, a minha lista de instruções começa aqui, né, na minha seção de code. Eu tenho que ter um label chamado start, que indica onde o meu programa começa. Isso é obrigatório, se eu quero que o meu programa ele seja executável, né? E eu preciso sinalizar o fim do programa com end start. E aí eu vou colocar uma única instrução, vai ser uma única chamada de função desse programa inicialmente, que é o invoke. Isso aqui é uma pseudo-instrução do assembly, tá certo? É só uma forma de facilitar a chamada de função para eu não ter que lidar explicitamente com o empilhar e o fazer o call, tá, no final. Então, o MASM, né, por reconhecer que você vai precisar chamar funções com muita frequência para poder fazer operações de entrada e saída, operações com arquivos no Windows, então ele permite que você use algo como esse invoke aqui. E aí eu vou dizer, olha, eu quero chamar uma função chamada exit process, tá? E maiúsculo, P maiúsculo, e eu vou passar 0 como parâmetro, porque eu quero que eu informe para o sistema operacional que não aconteceu nenhum erro na execução do meu programa. Pronto, isso aqui, se eu não fiz nenhuma bobagem, é o programa mais elementar que você pode ter no MASM. E aí eu já salvei esse arquivo, tá certo? Eu chamei de exercício1, exerc1.asm, eu acho que vocês não estão vendo aí, né? Mas eu dei esse nome para o arquivo. Uma vez que eu salvo e me certifico de ter colocado a extensão .asm, isso é muito importante, eu recomendo que vocês salvem o arquivo no diretório C, que não usem pastas com nome com acento, cedilha, etc. Porque o MASM32 ele já é um idoso, é um vovô, tá? Então, essas modernidades, acento, etc., o bichinho ele não consegue lidar muito bem, não. Então, não estresse o vô do MASM32, não. Vamos dar uma missão fácil para ele, tá? E aí, depois que você fez isso, aí você pode clicar nesse ícone aqui. Eu não sei se vocês estão vendo o cursor do meu mouse, tá? Tem um terminal preto aqui. Vocês estão vendo o meu cursor, mas eu estou vendo que eu estou apontando ele em um canto, aí para vocês ele está em outro canto. Mas do lado do carrinho azul tem um terminal preto, certo? Eu acredito que vocês estão vendo esse botão. Quando eu aperto esse botão, aí eu vou ter que mudar a tela manualmente aqui. Cadê ela? Aí eu vou vir para o meu prompt, certo? E o arquivo ele está salvo aqui. Tá, aqui, ó, exerc1.asm. Estou acreditando que todos vocês estão conseguindo enxergar isso, certo? Tá bem desalinhado o troço, mas tudo bem. Daí, o que eu vou... eu esqueci de fazer uma coisa muito importante, né? Depois eu vou lá no meu menu, essa é outra coisa que provavelmente vocês não vão ver, mas eu vou selecionar o item Project, tá? E vai ter uma opção chamada Console Build All, tá? E aí, quando eu apertar essa opção, se a montagem der certo, então ele vai me mostrar a lista de arquivos relacionados ao meu programa, tá? E agora eu vou voltar aqui para o meu dia. Agora eu dei o Console Build All. É Console Build All. Não é somente Build All, porque Build All foi desenvolvido para interface gráfica, certo? Console Build All é o que você precisa fazer quando você estiver utilizando a console. Eu vou dar um dir aqui e aí vocês vão ver que apareceram novos arquivos resultados da montagem que eu fiz, tá certo? exerc1.exe e exerc1.obj, que é o executável, não, é o arquivo binário, antes de eu ligar
esse meu programa com as bibliotecas que eu estou referenciando. Se eu tentar executar isso, eu posso chamar isso só chamando exec1, posso botar a extensão, botar ou não extensão aqui é opcional, certo? Se eu apertar Enter, ele não vai fazer nada. O que é exatamente o que eu esperava que esse programa aqui fizesse. Nada, porque a única instrução que ele possui é sai do programa, tá certo? Mas ele está montando, ele está executando. E esse é o primeiro passo que eu tenho que garantir para começar a fazer o meu programa, certo? Aí agora eu vou começar a resolver o meu problema. Vamos começar a resolver o problema. O que é que eu preciso fazer? Então vamos lá. Eu vou fazer o plano de jogo aqui como se eu fosse um iniciante, certo? Nessa história. Eu preciso declarar alguma coisa que sirva como acumulador, certo? Beleza. Depois, eu preciso usar outra coisa como contador de 1 a 100. A cada incremento da coisa contadora, eu tenho que somar o contador ao acumulador. Ao final dos incrementos, eu tenho que imprimir o resultado. Faz o guia. Tá? Assembly é o jogo do baixo nível, onde coisas simples tipicamente vão levar muitos passos. Então, não começa tipo, eu vou fazer um for, né? Vamos com calma. Tá? É passo a passo, liste os teus passos, trabalha nos passos direitinho, certo? Para tu não se perder. Então, pronto. Eu preciso de alguma coisa que sirva de acumulador. Como a questão diz, coloca o resultado no registrador EAX, então eu vou fazer com que o meu acumulador seja EAX, certo? A forma mais fácil de eu fazer com que EAX funcione como um acumulador bacana que comece inicialmente com valor 0 é XOR EAX. Um XOR de EAX com ele mesmo vai garantir que EAX comece aqui com um valor 0. Beleza, isso aqui foi a primeira coisa que eu fiz. Tá? Vai estar a visualização de vocês com essa fonte gigante, beleza. Em seguida, eu preciso utilizar alguma outra coisa como um contador de 1 a 100. Vamos usar outro registrador. Tá? Eu vou usar SX. SX, eu posso inicializar ele com 0, mas como somar 0 com 0 é a coisa mais sem graça do mundo, e eu geralmente vou tentar priorizar a eficiência quando eu estou no assembly, né? Então eu vou mover a constante 1 para o registrador SX, e SX vai ser o meu i lá do meu for. Quando eu estou fazendo for i igual a 0, enquanto i for menor que 100, mais i. Pronto, certo? Então eu preciso usar outra coisa como contador de 1 a 100. Quem vai contar de 1 a 100 é SX, certo? Aí eu preciso fazer uma coisa que incrementar, na verdade, eu preciso somar SX com o acumulador, incrementar SX e verificar se o novo valor de SX passou de 100. Se ele passou de 100, eu paro. Se ele não passou de 100, eu repito, somar SX com o acumulador, incrementar SX e verificar se SX passou de 100. Então é isso que eu vou fazer agora, certo? Primeira coisa, somar o valor de SX ao acumulador. Eu vou começar a criar o trecho que eu vou ficar repetindo. Começa aqui, ó, nesse terceiro ponto, certo? Tá aparecendo aqui tudo direitinho para vocês. Deixa eu tentar rolar a tela aqui, porque eu acho que está cortando um pouquinho para vocês, tá? Começa aqui, certo? Então, vamos lá. Eu vou fazer add EAX SX. Isso aqui é a mesma coisa que EAX recebe EAX mais SX. É isso que add faz. Tá? Isso eu espero que eu tenha deixado muito claro nos slides, nas videoaulas. Eu espero que vocês tenham visto essas coisas. Senão eu estou mostrando grego para vocês aqui. Beleza. Aí depois que no primeiro passo, ele vai pegar esse 1 e vai somar com 0. Depois, esse SX vai virar 2, vai ser somado com 1, que vai estar aqui. Aí SX vai virar 3, que vai estar somado com 3, que está acumulado aqui em AX, e por aí vai.
certo? É melhor usar o show AX do que move AX0? Sim, porque o show ele é uma instrução que vai executar de forma mais eficiente do que uma movimentação. Até a própria instrução, quando ela for convertida para binário, ela é menor. Tá? Ela vai ocupar menos bytes em linguagem de máquina do que a versão onde você coloca uma constante zero sendo movida para EAX. Certo? É mais eficiente, sim. Beleza. Daí, o que é que vai acontecer, né? Então, eu somei o meu contador com o meu acumulador. Depois, eu incremento essa x. Essa x no primeiro momento é 1, depois vai ser 2, depois vai ser 3, depois vai ser 4, depois vai ser 5, depois vai ser 6. E aí eu vou verificar se essa x passou de 100 ou não. Como é que eu verifico isso? Cara, tem uma instrução chamada CMP. Compare SX com 100. Só compare. Certo? Depois que você comparar, é que eu vou poder usar uma instrução de desvio condicional, que é vá para um canto se uma coisa aconteceu, se não, execute a próxima instrução. Então eu vou fazer o seguinte, eu quero ficar repetindo esse bloco aqui, ó. Para eu repetir, eu tenho que batizar a primeira instrução desse bloco. Então eu vou chamar isso aqui de repetição. 2 pontos, e na linha seguinte eu vou dar só um recuozinho aqui para saber que esse label se refere a essa instrução aqui, tá certo? Então eu vou fazer o seguinte, jump, J, se less or equal, salte se menor ou igual, né? Menor ou igual o quê? Menor ou igual essa comparação aqui. Esse jump ele deve vir sempre depois do compare. Ele vai levar em consideração o resultado do compare, assumindo que o compare foi a última coisa executada antes do desvio condicional. Tá? E aqui eu estou fazendo a comparação. SX e 100 é menor ou igual, então SX é menor ou igual que 100. Se isso aqui for verdade, então pule para repetição. Ele vai saltar para cá. Aí vai executar isso, depois disso vai executar isso, depois disso vai executar isso, depois disso vai fazer a comparação. E vai ficar, né? Até que o 100, por isso que eu botei o equal, porque o 100, quando isso virar 100, esse 100 vai precisar ser somado aqui. Certo? Eu preciso garantir. Eu só quero sair desse laço quando eu chegar em 101. Quando chegar em 101, isso aqui vai ser violado. Aí ele vai executar a instrução que vai vir depois disso. Nesse caso, está sendo esse invoke exit process, certo? Mas eu preciso imprimir esse negócio na tela, né? Então, ao final dos incrementos, eu tenho que imprimir o resultado. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Printf, aí eu vou usar a macro. O resultado em EAX é 2%d/n, e aí eu uso EAX, passo EAX como parâmetro, não preciso botar ponto e vírgula aqui porque eu estou em assembly. Isso aqui é a polêmica macro que eu estou permitindo que vocês usem na lista de exercícios, mas eu não quero que vocês usem no projeto, certo? Pronto, salvei, vou pedir project console build all. Aí ele me mostrou aqui na minha tela completa que a montagem, né, e a linkagem aconteceram de forma correta. Eu espero que eu não tenha feito nenhuma bobagem, porque essa é a hora que eu passo vergonha, né? Aí eu vou voltar aqui para o meu terminal, vou dar um dir. Aí eu estou vendo, né, que agora os arquivos mudaram, né, a hora que isso aconteceu, o tamanho, etc. E eu tenho meu exerc1.exe. Eu posso chamar exerc1 então, e ele diz que o resultado em AX é 5050. Isso significa que funcionou, porque o somatório de 1 até 100 é 5050, certo? Isso não é difícil, mas exige um mínimo de familiarização e exige que vocês entendam como as instruções funcionam. Nesse caso específico, o trecho mais complicado é o CMP e o JLE, certo? Tranquilo, gente? Até aqui.
Show. Beleza. Se eu vou pro... Vamos dar um outro exemplo agora, tá? Primeiro... Cadê? Deixa eu voltar aqui para lista de exercícios. Vamos dar uma olhada nessa segunda questão agora aqui. Tá? Escreva um programa que implemente a seguinte sentença da linguagem Java. Né? Então, essa questão está pedindo para vocês fazerem de conta que vocês são o interpretador Java, né? A máquina virtual Java, e vocês vão converter isso para instruções específicas do processador, né, da Intel. E aí as variáveis A, B e C são valores inteiros que têm que estar armazenados na memória. Então aqui eu estou forçando vocês a usarem variáveis na memória, registradores aqui não vale, né? O conteúdo das variáveis B e C deverão ser inicializados, os conteúdos, né, para o português aqui, com valores definidos por você. Então ele diz, olha, para tu não ter que lidar com entrada de dados agora, nessa lista de exercícios, toda entrada é uma variável que é inicializada com alguma coisa, né? Beleza. Então, tu inicializa com o que tu quiser, e aí tu imprime o conteúdo da variável A, e o conteúdo da variável A deve respeitar essa expressão que está aqui, certo? Pronto, vamos mudar de áreas agora. Deixa eu ver aqui se eu quebrei alguma coisa. Peraí. Tá. Pronto, agora eu estou na minha máquina virtual Linux, para a galera do Linux não se sentir injustiçada. Né? Então, beleza, eu mudei de Linux, agora eu vou implementar isso aqui no Linux. Eu vou fazer a mesma coisa. Tá? A primeira coisa, o esqueleto. Como é que eu faço um esqueleto aqui? Provavelmente eu preciso aumentar a fonte aqui também. Vamos lá, fonte. Editor, fontes e cores. Opa, não, essa aqui. À noite, vovô Kowalski vê o imã. O quê? Eu não vou perguntar o que é isso. Vamos lá. Vocês estão enxergando isso aqui direitinho? Deixa eu ver como é que tá. Toninho, esqueceu de perguntar. Como fica a questão da alocação estática e dinâmica de memória? Nesse caso, você tem que jogar na stack ou heap manualmente. Vamos lá, agora eu estou vindo com as perguntas avançadas. Aqui, ambos são controlados de forma manual, certo? Se você está trabalhando com alocação dinâmica de memória, então você está colocando coisas no heap. Tá? Nesse caso, você vai ter que fazer chamadas de sistema para que essa alocação aconteça. Ou seja, malloc, falloc, aquelas funções da linguagem C, na verdade, elas são mapeadas em chamadas de sistema. E aí o sistema operacional ele faz essa alocação por você. Mas a alocação é de acordo com o que você está falando. Você não precisa implementar do zero essa alocação, do mesmo jeito que você não precisa implementar como é que um arquivo é aberto, mas você vai ter que fazer essas chamadas de sistema. Então, você vai usar malloc e falloc de uma forma muito parecida com o que você usa no printf, por exemplo, quando você está fazendo a ligação com as funções de entrada e saída da linguagem C. Certo? É desse jeito. Mas o princípio é o mesmo, certo? Você tem que dizer quantos bytes você quer alocar no heap do programa e o sistema operacional vai fazer isso para você. Show? Você é sempre bem-vindo nas aulas, cara. Beleza. Então, eu estou assumindo que vocês estão enxergando o que está aqui. Né? Então, eu vou voltar aqui para o meu editor. Então, no caso do NASM, o que é que eu preciso me preocupar? Bom, eu vou usar o printf. Então, eu preciso declarar aqui, tá certo? Que eu vou chamar uma coisa chamada printf que não está implementada dentro desse programa aqui. Eu vou chamar isso de forma externa, né? Vai ser conhecido na hora que eu fizer a linkagem do meu programa com as implementações, né, que eu vou fazer. No caso, com a implementação de printf, scanf, que o GCC sabe onde isso está. Eu preciso também dizer que eu vou ter uma variável global main
tá certo? Uma variável não, desculpa, um label global chamado main, que o GCC precisa disso para ele saber onde é que o teu programa começa. Então essa é uma convenção que o GCC pede para que você respeite. Daí você vai precisar ter sessões no teu programa, tá? Do mesmo jeito que no MASM a gente tem .code e .data, quando eu vou usar variáveis inicializadas, no NASM eu tenho section.text, text é equivalente ao code do MASM, e quando eu vou precisar de variáveis eu tenho o section.data. Como eu estou fazendo por enquanto a versão mais enxuta desse programa, né? Então eu vou começar somente com o section.text. Aí eu tenho que declarar um label main, tá? E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no caso do Windows, que é simplesmente fazer chamada de sistema de encerrar o meu programa. Tá? Eu quero só saber se eu consigo gerar um programa super básico e que a única coisa que ele vai fazer é sair do programa. Tá? Então, no caso do Linux, né, a forma mais clássica, tem até uma forma mais simples de se fazer isso, e aí é onde entra o syscall, que vocês mencionaram, mas eu vou ensinar a mais clássica para vocês, já que ela não é muito complicada. Né? Eu vou chamar uma interrupção, e no caso do Linux, né, chamadas de sistema são realizadas com a interrupção 80 em hexadecimal. Tá? Então, toda vez que você diz interrupção 80, você está interrompendo o seu próprio programa para transferir a execução do teu programa para uma função do sistema operacional. Tá? O sistema operacional vai fazer alguma coisa por você. E aí, é por isso que a gente ensina interrupções antes, né, para vocês saberem do que eu estou falando, o que é uma interrupção. Né? Então, isso aqui é o vetor de interrupção, né, que vai levar vocês para a implementação da interrupção. Né? E aí, essa interrupção ela precisa que você forneça alguns parâmetros. O primeiro deles, que ela espera coloque no registrador EAX, e aqui eu estou considerando a versão 32 bits novamente, tá? Qual é exatamente a chamada de sistema que você quer. Então eu vou mover para o registrador EAX o número 1, porque se eu for na documentação do Linux, eu vou ver que a chamada de sistema 1 é exit process, é sair do processo, certo? Então eu estou especificando, eu quero que saia do processo, e o segundo parâmetro, por convenção para interrupções, eu devo colocar em SX. E é aquele segundo parâmetro que eu uso também no Windows, que é beleza, você está saindo, você está voltando para o sistema operacional, você vai informar algum código de erro para esse sistema operacional, aconteceu algum problema no teu programa, ou tu vai informar 0 para dizer que não aconteceu nenhum problema na execução do teu programa. Como eu quero informar 0 e esse valor tem que ser em SX por convenção, então eu vou fazer short SX, SX. Tá? E aí depois eu vim para... Aí depois sim, esses valores já estão nos registradores corretos, eu chamo a interrupção e teoricamente essa interrupção deve encerrar o meu programa. Tá? Vou salvar isso aqui. Área de trabalho... Meu, tá esquisito. E aí eu vou dar um nome, né? Eu vou chamar exerc2.asm. Salvei, pronto. Aí agora eu vou abrir um prompt. De novo, tamanho da fonte. Dá para... Esse zoom aqui... Não, peraí, isso aqui é localizar. Esse zoom aumenta o tamanho da fonte também? Aumenta. Vocês estão enxergando, tá o mesmo tamanho aqui do código fonte, tá aqui. Até a letrinha verde no fundo preto que vocês queriam, Matrix, né? Beleza. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu estou onde? Deixa eu ir para a área de trabalho. Beleza? Aí tem esse arquivo, exerc2.asm. Aí o que é que eu vou fazer? NASM. Aí eu vou dizer que o código, a linguagem de máquina, né, que deve ser gerada como consequência da montagem desse programa assembly, ela vai seguir um padrão conhecido como ELF32. Existem outros padrões, mas para que a gente não fique entrando em detalhes demais de como um programa em linguagem de máquina pode ser estruturado, né, na sua forma binária, então eu simplesmente vou dizer, pode usar o ELF32, que é o mais clássico para isso.
e eu vou dizer, eu quero montar o programa exerc2.asm, então ele vai converter a minha linguagem do assembly para a representação das minhas instruções em linguagem de máquina. Tá? E aí, se isso deu certo e eu der um ls, eu vou ver que ele gerou um arquivo .obj aqui, tá certo? Vou dar uma listagem completa para vocês verem, inclusive, o tamanho dos arquivos aqui, tá bom? Beleza. E aí, depois que vocês têm um .o, vocês precisam fazer o processo de ligação automaticamente não, manualmente, para que vocês gerem um arquivo executável. E para isso, a minha recomendação é que vocês usem o GCC. Como eu estou numa versão de 64 bits do meu sistema operacional e eu estou querendo gerar código de 32 bits, então eu tenho que ser explícito com isso. Para isso, eu vou passar um parâmetro dizendo "-m32", isso significa dizer que eu estou considerando que o código gerado deve ser executado, né, considerando a versão 32 bits de um processador. E aí, beleza, o que é que eu quero ligar? Eu quero ligar exerc2.o, as bibliotecas tradicionais do GCC, pelo menos. Se tivessem outras bibliotecas adicionais, eu teria que declarar elas aqui. Mas como eu só estou usando o printf, o GCC sabe onde é que está a implementação do printf, eu não preciso dizer mais nada. Eu só quero dizer, olha, eu quero fazer a ligação desse exerc2.o e isso eu quero que me gere como saída um arquivo executável que eu quero que ele se chame apenas de exerc2. Beleza, então ele executou isso, vou dar um ls, aí ele mostrou exerc2 até em verdinho aqui, né, porque agora esse cabo é um executável. Se eu pedir uma listagem mais completa, né, o arquivo executável ele já é bem maior, né, já fiz a ligação aqui com as coisas, então o bichinho agora já foi para 16K, ./exerc2, e aí ele não fez nada. É exatamente o que eu quero que ele faça. Tá. Beleza, então pronto, eu tenho um esqueleto funcional do meu programa. Agora o que é que eu preciso fazer? Eu preciso, eu vou precisar implementar aquela expressão A é igual a B mais C mais 100. Então eu preciso de 3 variáveis, A, B e C, né? Então eu vou criar uma nova seção aqui de dados inicializados. Eu poderia até colocar A em uma seção de dados não inicializado, mas enfim, isso como eu falo nas videoaulas, eu vou ser um pouco mais objetivo aqui, tá certo? Section.data, e aí eu vou fazer o seguinte, eu tenho uma variável A do tipo DD, que é um double word, tá? 32 bits, e eu vou inicializar ela com 0. Eu tenho uma variável B do tipo double word, é um inteiro de 32 bits, e eu vou inicializar com 30. Eu tenho variável C do tipo double word, eu vou inicializar com 50. Pronto. Então, vamos agora fazer o meu programa. Como é que o meu programa tem que ficar? Tá? Eu tenho que implementar A igual a B mais C mais 100. Não tem nem muito, e depois imprimir o valor de A. Né? Basicamente, esses os passos que eu tenho que seguir, não tem muito mistério aqui não. Então, como é que eu implemento isso aqui? Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou primeiro fazer o cálculo do conteúdo de A em um registrador à parte, tá? Até para otimizar o processo, quando eu evitar o leva e traz memória para o registrador para memória. E aí depois eu jogo o resultado do que eu quero em A, certo? Então aqui o que é que eu tenho que fazer? Primeiro, eu vou mover para o registrador EAX, que eu estou elegendo como registrador onde eu vou fazer o cálculo intermediário do meu programa, o conteúdo, e aqui eu preciso deixar entre colchetes, porque agora eu estou no NASM, tá? Se eu não colocar essa coisa entre colchetes, então significa que eu estou passando o endereço da variável, não é isso que eu quero o valor da variável var_b. Var_b tem um endereço na memória, mas não é isso que eu quero não, eu quero esse conteúdo aqui, que é 30, né? Então, movo esse conteúdo 30 para dentro do registrador EAX. Aí depois eu preciso somar isso com C, né? Beleza, então, add, certo? EAX com o conteúdo da variável var_c. Como eu estou no processador da Intel, a Intel permite que eu fique colocando, mesmo nessas instruções aqui de fazer a operação direta, eu faço a referência a até uma variável na memória, certo? Então, var_c está aqui.
Aí agora eu preciso somar 100, né, a essa mistura. Então eu vou fazer mais uma soma, né? Jogo em AX uma constante 100. Isso aqui também é permitido. O segundo parâmetro aqui também pode ser uma constante, no caso do L. E aí eu tenho agora o valor pronto. Terminou isso aqui? Não, porque isso aqui está dentro de um registrador. Eu preciso jogar isso na variável de memória, que aqui eu chamei de var A, só para evitar, né, chamar isso aqui de A, B e C e ter eventuais conflitos. Né? Então, ao final eu vou fazer mova para, como conteúdo da variável var A, o valor de EAX. Certo? Aí pronto. Agora esse valor que eu calculei, isso aqui vai ser colocado aqui dentro da variável var A. Show! Agora eu preciso imprimir essa variável var. Para imprimir, né, eu vou precisar fazer o seguinte, printf, né, uma mensagem, um string, né, por exemplo, o valor de A é 2%, né, barra N, e aqui em seguida eu vou passar var A. Isso aqui é o que eu faria se eu tivesse na linguagem C. Botaria até um ponto e vírgula aqui no final, se eu tivesse na linguagem C. Tá? Mas a gente já viu que para eu chamar isso aqui no assembly, então eu tenho que passar o primeiro parâmetro, o segundo parâmetro. Sendo que como eu estou na versão de 32 bits, eu tenho que usar uma convenção onde os parâmetros eles são passados pela pilha. Tá? E aí eu saio empilhando do último parâmetro para o primeiro. Então eu tenho que empilhar primeiro esse valor aqui e depois um string. Tá? Esse valor aqui está pronto, ele já está dentro dessa variável var A. Esse string aqui eu tenho que declarar ela de alguma forma. Né? Então eu vou declarar aqui. Ó. Eu vou chamar isso aqui de MSG, é do tipo DB. Né? O DB é 1 byte. Mas eu posso colocar uma série de valores aqui na minha inicialização e nesse caso ele vai criar um array automaticamente. Né? E aqui eu posso inclusive usar aspas duplas e dizer o valor de A é 2 pontos %D, porque a implementação de printf sabe o que fazer quando encontrar esses % da vida, e depois contra a barra N. Tá? Isso, desculpa, contra a barra N, aqui eu geralmente faço assim, ó, vírgula. Aí o que eu coloco depois da vírgula é um caractere que eu estou adicionando a esse array que eu já estou declarando aqui. Então eu vou adicionar 0AH. Isso aqui é o caractere 10. Se eu fizesse só 10 também dava certo. Mas como em assembly a gente muito frequentemente está usando valores na versão hexadecimal, porque é mais fácil quando a gente está querendo transformar valores binários em programa de alto nível, então eu geralmente sigo aqui o costume, né? Coloco 0AH, né? Que é 10 em hexadecimal, 10 na tabela ASCII é newline, barra N, e depois 0H, porque toda string tem que ser terminada com byte com tudo zero. Isso é o famoso terminador de string. Né? Pronto, e aqui eu chamei isso aqui de mensagem. Né? Então esse aqui é o meu primeiro parâmetro que eu vou empilhar por último. Então vamos lá, vou fazer o que eu tenho que fazer aqui. Push, coloque na pilha o segundo parâmetro. No caso eu tenho que passar var A. Mas aqui tem um detalhe que eu preciso destacar para vocês. Tá? Eu vou deixar aqui, vamos supor que vocês disseram, coloque na pilha o conteúdo de var A. Eu vou mostrar para vocês o que é que acontece de errado se eu fizer somente isso. Depois eu vou empilhar o segundo parâmetro, push msg. A string eu não vou colocar entre colchetes, porque geralmente quando eu passo strings como parâmetro, eu passo o endereço da string, o endereço de onde começa a string, e aí o programa, né, ele sabe percorrer a string para mostrar todos os caracteres. Então, por esse motivo, eu faço a passagem do endereço da string, tá certo? E não do conteúdo da string. Então, eu coloco o endereço da string aqui na minha pilha. Pronto, passei esse parâmetro, agora eu chamo a função propriamente dita, a função se chama printf. Call printf. Terminou? Não, porque no Linux a convenção também diz o seguinte, tá? Depois que você colocou um valor na pilha, lembra, a pilha cresce para baixo, terceira videoaula lá de assembly, né? E aí depois você colocou outro valor, então tu decrementou o registrador ESP, que sempre aponta para o topo da pilha, tu colocou o segundo valor, tu decrementou de novo, tá? Então o primeiro valor é o quê? É um inteiro de
4 bytes. Então, tu decrementou 4 bytes aqui, ESP. Depois tu colocou o endereço, tá, de memória numa arquitetura de 32 bits, isso é 4 bytes de novo. Então, tu decrementou 4 bytes de novo. Aí agora, depois que tu chamou call printf, retirar esses parâmetros da pilha não faz parte das atribuições da implementação dessa instrução. Então, fica a critério do programador ou programadora retirar a sujeira entre aspas, os parâmetros que vocês colocaram na pilha. Como é que eu faço isso? Bom, basta eu pegar ESP, somar com 8, e aí ele vai subir 8 bytes e vai voltar para a sua posição original antes de eu empilhar os parâmetros. Por isso que depois eu tenho que ter o cuidado para fazer um add no registrador ESP 8. Em seguida, eu vou fazer o meu ritual de encerrar o meu programa, certo? Deixa eu ver se alguém está desesperado aqui. A declaração das variáveis seria igual na versão de 64 bits? Sim, na versão de 64 bits não tem diferença na forma como você declara a variável. A principal diferença é na forma como você lida com a pilha e como você passa parâmetros, né? Isso eu não sei se eu vou conseguir explicar nessa videoaula, mas isso já está explicado na videoaula, né, onde eu demonstro essas coisas. Eu só estou fazendo aqui passo a passo para que vocês vejam que não é nenhum mistério do outro mundo, né, isso aqui. Desde que vocês entendam o mecanismo básico de fazer as coisas, o resto é pensar usando instruções de baixo nível. São instruções mais restritas naquilo que elas fazem, só isso, certo? Então, beleza. Vamos lá. Cadê? Onde é que eu tô? Eu vou salvar isso, certo? Vou voltar aqui. Vou executar nasm-f elf32 exec2.sm. Erro na linha 19. O tamanho da operação não foi especificado. Linha 19. Aqui, ó. Exatamente onde eu disse que ia dar um problema. É porque aqui no gerenciamento da pilha, tá? Quando eu vou colocar conteúdos, eu tenho que especificar para essa instrução push como é que esse conteúdo vai ser enxergado. Mesmo que eu tenha declarado isso aqui como uma variável do tipo dword, dd aí significa double word, né? Um inteiro de 32 bits, eu poderia passar essa variável aqui para a pilha e sendo enxergado de uma outra forma, né? O assembly me dá essa flexibilidade. Mas eu não quero fazer uso dessa flexibilidade, eu quero que o dword seja enxergado como dword. Bom, beleza. Aí aqui eu vou ter que ser explícito e fazer uma coisa muito parecida com o casting que a gente faz na linguagem C da vida, né? Eu tenho que dizer, né, que esse conteúdo ele vai para a pilha sendo enxergado como um dword. Tá, eu vou salvar aqui novamente. Sempre lembre de salvar. Eu acho engraçado que tem uma galera que está tão acostumada com as IDEs, né, que fica salvando tudo automaticamente para você, que o cara edita, chama o NASM aqui, o erro não saiu, cara, salva primeiro, né? Aí salvou, eu vou chamar o NASM aqui de novo e agora ele parou de reclamar, né? Significa que eu resolvi o meu problema. Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir montar, né? GCC-M32 exec 2.o menos o exerc2 não reclamou, né? Eu tenho aqui o meu exerc2. Então, se eu não fiz besteira, vergonha ou não vai ter vergonha? Vai ter vergonha ou não vai ter vergonha? Não vai ter vergonha, não. É isso mesmo. O valor de A é 180. Né? O valor de A é 100 mais 50 mais 30. Sem vergonha. Nem sempre, nem toda aula eu posso dizer isso. Certo? Colocar push DD também resolveria? Eu acredito que não. Esse é um teste que a gente pode fazer bem rápido, né? DD é um nome equivalente, tá? Mas eu acho que o push não reconhece a versão enxuta. Vamos ver. Não. Como a column decorator or end of line expected after operand. Nota que o erro, caramba, isso aqui é uma forma muito difícil de ele dizer que não entendeu esse DD aqui. Se ele entendeu de um jeito totalmente errado. Olha como esses erros, eles às vezes mais atrapalham do que ajudam.
Tá? Isso aqui é somente para reforçar como vocês têm que ter um pouco de paciência, cuidado, cabeça fria, não se desesperar, fazer as coisas com tempo, até para perceber que, Dede, não funciona aqui não, aqui realmente, infelizmente, eu tenho que usar a versão completa mesmo, como está lá na especificação dos tipos de dados do processador. Certo? Beleza? Tranquilo, gente. Então eu resolvi somente 2 dos 5 exercícios que tem na lista de exercícios. Opa, que é isso? Eu me matei aqui. Deixa eu voltar. Então eu fiz esses mais para tirar dúvidas iniciais. Eu queria somente destacar que o Assembly ele não é tão complicado como ele parece ser, mas você tem que realmente vencer uma curva de aprendizagem, vencer um processo de familiarização com a linguagem. Tá? Então, o que eu vou realmente insistir para vocês é, antes de partirem para o projeto, por favor, tentem resolver a lista de exercícios para se certificarem de que vocês realmente sabem o básico de programação em Assembly. Aí vocês podem escolher um ambiente, vocês querem trabalhar no MATLAB 32, querem trabalhar com Linux 32, com Linux 64, fica a critério de vocês, sabe? Mas se ambiente em um, saibam programar em um. Depois, aí vocês vão resolver o problema específico com o código de vocês, tá? Que foi pedido na especificação. Trabalho individual, eu fico à disposição de vocês para tirar dúvidas. E aí, se vocês fizerem com a calma necessária, com tempo hábil, tendo assistido as videoaulas, tendo tirado dúvidas, a Assembly não vai deixar nenhum trauma em vocês, não. Do contrário, aí o trauma vai ser garantido. Beleza, gente? E tal. Posso encerrar? Ninguém tem nenhuma dúvida final, não? Sem dúvidas? De projeto? De Assembly? Mais nada? Mas podem surgir as dúvidas, né? Beleza. Então, quando surgirem as dúvidas, Discord, e-mail, mensagem pelo SIGA, vocês têm opções para me achar, certo? Caso eu possa pegar uma torre de Hanoi já feita em C, a função recursiva você pode se inspirar. Agora, a tradução da função da linguagem C para a linguagem Assembly é uma tradução sua, certo? Eu não tenho nenhum problema em você se inspirar na implementação da função que resolve a torre de Hanoi, que você encontrou, né, documentada na internet para uma linguagem alto nível. Traduza. A tradução é responsabilidade de cada um. Ok? Isso aí. Então tá bom, gente. Vou liberar vocês para a aula das 16 horas que vocês devem ter. Bons estudos. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.